Agora, então, os destaques do mercado agrícola no nosso dia a dia rural, com o Silmar Cesar Mira, que já está aqui a postos em nosso telão, com as informações aí do dia. Silmar, muito bom dia para você. Muito bom dia, Marusa, bom dia dos nossos telespectadores. A gente falou aqui ontem, né, Silmar, de inflação e agora vem esse dado divulgado agora há pouco pelo IBGE, né? 0,96% de avanço aí, olha, a maior variação de um mês de julho desde 2002. São mais de 18 anos, não se tinha um índice tão elevado aqui no mês de julho. Quase 1% de alta, 0,96%, e puxado especialmente por três itens principais. Primeiro, a conta da luz, que não para de subir. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, isso está forçando aqui uma elevação fora do comum nas tarifas de energia elétrica. Então, esse é o principal impacto que está acontecendo, não só nesse mês, mas já nos meses precedentes e deve continuar impactando também nos próximos meses. O segundo item também que está impactando bastante é o de transportes, né? Com o aumento dos combustíveis, derivados do petróleo, sobretudo, está impactando bastante nos custos dos transportes em geral. E o terceiro ainda é o setor de alimentos, não tanto quanto no ano passado, que foi um impacto bem maior, mas segue ainda tendo uma presença importante de influência nesse indicador aí da inflação, que é o IPCA, que é a inflação oficial brasileira. Alimentos subiram menos do que os outros itens, 0,6%, mesmo assim, é um impacto importante na composição do índice como um todo. Destaque aqui no caso dos alimentos, o tomate, que subiu mais de 18%, 18,6%, carne de frango, leite de caixinha, carnes, praticamente de forma generalizada, com um impacto bastante expressivo nesse índice, e com algumas quedas também que diminuíram o impacto total aqui. Foi o caso da cebola e também da batata, que tiveram quedas nos preços no mês de julho. De qualquer forma, é um índice que está sendo bastante impactado por um conjunto de fatores. Isso está elevando aqui a tensão inflacionária e com a perspectiva de encerrar o ano aqui em níveis bastante elevados, possivelmente acima de 7%. O acumulado até agora já é de quase 9% nos últimos 12 meses. A tendência é cair um pouquinho, fechar ainda acima dos 7%, pelo menos essa é a expectativa do mercado neste momento em relação ao índice inflacionário. Isso vai obrigar, obviamente, o governo, o Banco Central, mais particularmente, a continuar aumentando a taxa básica de juros para tentar dar uma segurada no consumo. Infelizmente, o consumo já está baixo, porque não é uma inflação de consumo, é uma inflação de custos, mas, infelizmente, o remédio costuma ser amargo, né? Aumento de taxas de juros para tentar conter um pouco esse ímpeto inflacionário, infelizmente. Tá certo, Silmar. Eu queria aproveitar a sua participação aqui no nosso Dia a Dia Rural também para comentar sobre esses dados, né? Sobre o 11º levantamento divulgado hoje pela Conab, sobre a safra de grãos, né? Um aumento na área, mais uma redução de produtividade de maneira geral, né? Pois é, já esperado, especialmente no caso do milho, né? Aliás, pelo contrário, a Conab está sendo muito criticada por demorar muito em reconhecer o tamanho do estrago do clima, primeiro por falta de chuvas, depois pelas sequências de geadas. Uma produção que já vinha sendo estimada por analistas privados em 60 milhões de toneladas, estamos falando aqui da segunda safra, que foi a mais afetada, né? A antiga safrinha. 60 milhões de toneladas já era um número que vinha sendo cantado já há 2 meses atrás, né? E a Conab vinha insistindo em números bem acima disso, o último era 67. E atualmente, inclusive, alguns analistas já acham que não chega nem aos 60. Se fala que está mais próximo de 55 do que de 60. Portanto, possivelmente a Conab ainda vai ter que fazer novos reajustes no seu próximo levantamento. Ou seja, é um atraso meio comum aqui nos órgãos oficiais, demora um pouco mais para reconhecer a realidade. Então, acabou sendo um impacto quase nulo no mercado, essa nova estimativa da Conab, porque já era totalmente esperada essa redução anunciada hoje. O dado positivo e a grande expectativa que se tem é com relação à safra de inverno. Houve um crescimento muito grande na área de plantio, especialmente do trigo, e a Conab aqui está prevendo aqui uma produção de 8,6 milhões de toneladas, que seria um recorde. O Brasil nunca teve uma produção de trigo tão elevada assim. Em relação à safra passada são 2 milhões e 400 mil toneladas a mais, e a expectativa agora é que o clima, pelo menos, ajude daqui para frente. Tem ainda a previsão de geadas, que podem ainda vir a afetar o trigo, mas, por enquanto, a expectativa segue sendo
otimista em função do grande aumento que houve na área de plantio, com os produtores motivados pelos preços. E aí está uma expectativa, então, muito boa para a produção de safra de inverno. Impactou nos mercados hoje? Como é que os mercados abriram esta terça-feira, Silmar? Olha, ontem tivemos uma predominância de queda, hoje um dia de recuperação, pelo menos por enquanto. Na Bolsa de Chicago sobe a soja 0,9% agora há pouco, trigo subindo bem também 1,1%. A exceção é o milho. O milho está caindo um pouquinho, 0,2%, mas é bastante volátil o mercado. Pode voltar a subir também um pouquinho. Na Bolsa de Nova York, destaque para o algodão, sobe 1,6%, café subindo também 0,2%, arábica. E o principal destaque do dia é o açúcar. O açúcar está dando uma disparada agora de 4,2%. É o principal destaque desta manhã, basicamente com preocupações com a safra brasileira. Está sendo reconhecido cada vez mais que a safra de cana vai ser bem menor, em função antes da falta de chuvas e depois das geadas. E, por outro lado, agora há pouco, a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar divulgou seu levantamento sobre a moagem de cana na última quinzena de julho, e apontando aqui uma queda de 12% na produção de açúcar. Então, é o fator que ajudou a detonar essa alta fortíssima dos preços do açúcar no mercado internacional de 4,2%. Já que estamos falando aqui do Brasil, como o maior produtor e exportador mundial de açúcar, uma queda brutal aqui a cada quinzena que está sendo anunciada. 12% não é pouca coisa. Essa quebra na safra de cana está impactando faz um bom tempo, né? Nesses preços do açúcar, né, Silmar, que estão lá em cima. Silmar, obrigada pelas informações e a gente conversa mais amanhã. Ótimo dia para você. Boa tarde e até amanhã. Até, tchau, tchau.